Tem que virar, peraí. Desculpa. Tudo bem. Vamos nos organizando aqui. É nosso primeiro momento, então normal que aconteça algumas intervenções. Bom, boa noite. Olá, pessoal. Eu sou a Valquíria, criadora do canal Mulher, Vez e Voz, um espaço aberto para que diferentes mulheres venham a existir para além dos papéis que assumiu na sociedade. O tema de hoje é perda de peso, saúde e autoestima. A convidada é Diana Santos, que vem compartilhar conosco suas experiências com a perda de peso, a saúde física e a saúde emocional. Diana, seja bem-vinda, uma boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Valquíria. Obrigada pelo convite, viu? Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu que agradeço também por você ter aceitado o convite, né, nessa primeira live, nesse primeiro encontro. Eu tentei fazer a live pelo perfil do Mulher Vez e Voz, mas não foi possível por conta da mudança de regra ali do perfil. Mas eu tenho o meu perfil pessoal, farei, depois quero compartilhar lá no perfil do Mulher Vez e Voz e também no canal do YouTube, para que mulheres possam conhecer e também construir uma identidade, pegar sua experiência para elas, né, a experiência que você teve com a perda de peso. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse, que nós já conversamos, né, o ano passado, se eu não me engano, o ano que nós tivemos uma conversa, que nós nos conhecemos. A Diana, ela vai se apresentar, depois ela vai falar de onde que ela é. Eu sou aqui do Paraná, mas a Diana não é. E nós nos conhecemos, né, e foi um diálogo muito interessante. Foi uma conversa longa, conversamos bastante, como se nós já nos conhecêssemos há um grande tempo. E eu tenho seguido, né, a Diana, sou uma admiradora aí do seu trabalho, das suas postagens. Acho você, Diana, uma pessoa muito autêntica, uma mulher muito autêntica, e esse espaço é para isso, para que mulheres como nós, né, não só mulheres que estão na mídia, mas nós que não estamos na mídia, mas que somos verdadeiras, autênticas no nosso dia a dia, possamos também compartilhar as nossas experiências e as nossas histórias. Então, você falou um pouquinho ali para mim sobre o processo da perda de peso. E eu gostaria que você falasse como que foi isso, se você sempre teve um peso um pouco maior, se você adquiriu isso no decorrer do tempo, das situações, que você viesse contar como que foi esse ganho de peso e essa perda de peso, como foi esse processo? Primeiro foi assim, né? Eu comecei. O meu filho começou a piorar, né? Não sei se todo mundo sabe. Primeiro eu tenho que falar, né? Que ele é autista. Aí ele começou a piorar. Aí, pra mim não ver o que estava acontecendo, então eu ia muito na bebida, na comida, né? Comecei a descontar na bebida e na comida. Então eu comecei a engordar muito. Muito, muito, muito. Aí chegou no nível que eu falei, não, agora tem que acordar para a realidade e precisa estudar ele. Mas primeiro, para mim estudar ele, que eu fui na psicóloga, que ele começou a fazer, então eu fui na primeira sessão, é a mãe que tem que ir, né? E foi aonde nessa primeira sessão ela me fez entender que para mim estudar meu filho, primeiro eu tinha que se estudar, né? E foi aonde que eu acordei para a realidade, que eu não me amava, que eu estava me deixando, né? Eu andava só com camiseta, eu ia trabalhar, que olha, as roupas, quando eu emagreci, eu tive até vergonha de jogar fora. Eu não acreditava que eu ia desse jeito trabalhar no condomínio. Então, aí eu acordei para a realidade para emagrecer. Aí eu comecei a me amar, me valorizar. E foi aos poucos, sabe?
Tá, então o processo, você ganhou peso devido a uma situação do seu filho. E você, É, então, ele tem foi epilepsia, né? prejudicada. Sim. Então, Começou a convulsionar muito. então até quando nós conversamos, você falou que você não aceitou, né, o diagnóstico, quando você Não, lá soube, atrás não. então Não você aceitei. foi logo no início, assim que ele nasceu, foi com quantos anos Foi. você... Ó, desde o início, o Edu só começava a fazer exame de orelha. E os médicos pensavam que ele era surdo, porque eu acho que ele não olhava, né? E no hospital mesmo, quando ele nasceu, o médico demorou trazer ele para mim. Então, sempre tinha indício, mas como há 12 anos atrás, não era se falado do autismo igual agora, né? Sim. Então, ele tem seletividade alimentar. Eu levava no pediatra, nos médicos, os médicos me culpavam, falavam assim, mãe, é claro que ele não vai comer os alimentos que precisa comer, ele vai comer o que a senhora coloca na geladeira, né? Aí eu comecei, de alguma forma, a querer torturar ele, enfiar, tipo, forçar, deixar ele sem comer, e ele não comia. E aí, aí quando você soube do diagnóstico dele, aí você não aceitou. E para fugir dessa recusa, né, do diagnóstico, então você buscou na alimentação, você também comentou comigo que você buscou também na bebida alcoólica, o medo de Muito. fugir daquela situação, não foi isso? Eu trabalhava o dia inteiro, Valquíria. O dia inteiro eu trabalhava. Aí eu já pensava, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou ver tudo que eu não quero ver. O que eu fazia? Eu passava no supermercado, comprava um fardinho de cerveja e começava a fazer minhas obrigações dentro de casa e bebendo, para ver se aliviava o que eu estava vendo dentro de casa. Então, a sua dor, né, a sua fuga foi devido à dor do luto, o luto de viver o que muitos dizem, né, o luto do filho perfeito, porque nós temos, né, o desejo de toda mulher quando engravida, né, do seu filho, pode-se dizer assim, porque eu nem gosto de usar essa forma de dizer, né, do filho perfeito, porque perfeito eles são, né, para nós são maravilhosos, independente se tem um transtorno, se tem uma comorbidade, ele é perfeito para nós, né? Então eu não gosto de usar muito essa nomenclatura que as pessoas às vezes usam. Mas você, por não aceitar, então você fugiu. Aí você foi para bebida, para alimentação e com isso você foi ganhando muito peso. Cheguei no 82 quilos. E aí quando foi que você parou e pensou, falou, não, agora chega, eu tenho que mudar? Foi após essa fala da médica, quando a doutora chegou e falou, olha, você precisa se cuidar. Foi, sim, desculpa. Foi, mas não foi totalmente ela. Porque quando ele estava se convulsionando, nas minhas orações, quando ele não voltava, eu orava e Deus falava para mim. Eu sentia, para de beber. Eu chego a arrepiar. Para de beber. E eu sabia que eu não podia fazer, porque eu não ia parar. Eu sabia que eu já estava num nível bem. Aí, quando eu fui conversar com a psicóloga dele, eu só chorava. Então, né? Aí eu saí de lá e eu falei assim com Deus, né? Tá bom, eu vou fazer um propósito com o Senhor, Deus. E o Edu parar de convulsionar. E as portas se abrirem para ele, porque eu não conseguia diagnóstico, eu não conseguia nada, né? Eu paro de beber um ano. Eu ainda dei um ano. Dentro de 3 meses, a porta começou a se abrir. Eu consegui outra médica que deu o diagnóstico, deu todos os papéis. Então, a minha vida só aí foi consequência. Eu vi que estava dando certo, eu fui me amando cada vez mais. Foi maravilhoso. E nós conversamos um pouco também, e você falou assim dos traumas, né? Edu, desculpa. Não, não tem importância, né? Se ele Edu, estiver mamãe aí, tá falando. mas se ele estiver aí, não tem importância. Né? Que ele fale, que ele participe conosco. E você falou também, quando nós conversamos, dos traumas, às vezes, ali da sua infância. Então, você acha assim, que você teve a sua identidade, ela foi construída por outras pessoas? Você teve que reconstruir? Ou você teve que construir realmente uma nova identidade a partir dessa nova Diana que estava aparecendo ali com a sua busca da perda de peso? Construir totalmente, porque acredito que alguém que vier assistir não vai saber da minha história, né?
A minha mãe, ela era alcoólatra, né? E ela faleceu de cirrose. Nossa. E eu tava me vendo da mesma forma da minha mãe. Então você estava vendo uma história se repetindo. Isso, eu tava desse jeito. E aí você foi seguindo esse mesmo caminho quando você teve, né, essa luz, vamos colocar assim, que eu preciso mudar. Mas o que eu vejo na sua fala é que é uma decisão, é uma escolha. Nós temos que nos Isso. posicionar. Você se posicionou diante daquela situação, né? Normal que você fugisse, porque não é fácil receber um diagnóstico, né? Primeiro, eu acredito que passa tudo aqui passa um mundo ali na nossa cabeça, né? Diante Você se do que vou pergunta, né? fazer, como é que vou Por que agir, eu? né? O medo do desconhecido, né? E aí É depois você teve que se posicionar. Não dá isso. para perguntar daquele jeito. Não. E não é do nada que vai mudar tudo, não é? É degrauzinho. Você decide uma coisa primeiro, e depois vai outra, foi assim. Aí você vai gostando, aí a sua vida vai recalculando, vai virando outra. E você teve dias que você pensou em desistir? Várias vezes. Muitas. Muitas vezes. Teve, teve uma coisa que eu não sei nem se pode contar, mas tem pessoas mais próximas sabem disso. Tinha uma corda amarrada, várias vezes eu estava com a depressão. Eu chegava, eu olhava, meu marido até tirou essa corda. Então você sentiu o desejo de atentar até pela sua vida, contra a sua vida, na verdade. Sim, eu Olha, estava no nível bem assim, que todo mundo fala, Diana, como você mudou. E eu dou conselhos para as pessoas, eu falo, se eu sair do fundo do poço, você pode também. Basta você querer, só recomece. Comece devagar, né? como você disse, é um passo de cada vez. Não adianta querer Isso, fazer tudo de uma vez. E aí tem não. dias que às vezes recai, tinha dias que Recai. acordava, não, hoje eu estou determinada. Isso. Tem dia também que ainda vai acontecer pra você cair. Uhum. Mas daí vai ser 3 horinhas ou uma. Aí eu me olho, não, vamos embora. Eu lembro que você falou que como você trabalha na faxina, né? E é um Isso, serviço bem pesado, não é fácil, né? Você não. comentou também que você é bastante detalhista, né? Você gosta Tô. de fazer trabalho completo, perfeito, né? Muito dedicada no seu trabalho, né? Na sua função. Aí você disse que você começou a se exercitar indo a pé até o seu trabalho e voltando. Depois você comprou uma bicicleta e começou de bicicleta. Conta essa história, por favor. Foi assim. Eu tive que ceder o carro, né? Porque eu ia de carro. Eu tive que ceder o carro, porque o carro tinha que ficar aqui com o meu esposo para levar o Edu nas terapias. Aí eu comecei a pegar o Uber, aí eu falei, nossa, muito caro. Aí eu comecei a ir no meio do caminho, chamava o Uber, para ficar mais barato, porque é caro. Aí eu fui começando, por isso que eu falo, é devagarinho. Aí eu falei, quer saber? Amanhã eu vou tentar ir, são 10 quilômetros. Amanhã eu vou tentar ir de a pé até lá para ver se eu consigo. Aí eu conseguia, eu ficava feliz, aí era um desafio. E você sabe que quando você consegue o que você quer mais, né? Aí eu comecei a falar, agora, tal dia, eu vou tentar voltar, que daí daria quase 20 quilômetros, né? Então você colocava um desafio para você Isso, diário. sempre foi uma escada. É por isso que eu falo para todo mundo, não vai ser do nada, não vai ser tudo, só não desanima. E é interessante porque você gravava, né? Você grava, na verdade, eu vi várias gravações, vários vídeos seus ali de bicicleta, andando. E eu ficava admirada como é que você conseguia se equilibrar, né, naquela Eu, bicicleta. tenho, eu não sabia que eu tinha esse equilíbrio, viu? Eu não sabia. Eu não sabia que eu tenho. Eu consigo andar em pé na bicicleta, sem mão, sem nada. Eu descobri. E aí você chegava lá, mesmo assim você tinha ânimo e força para trabalhar e fazer o seu Dá trabalho, para dedicar. muito ânimo. As pessoas pensam que você cansa, mas não. Libera. Você, mentoria. Nossa, deixa assim, sabe assim, eu chego, se a minha patroa estiver vindo, elas vão ver que eu chego muito acelerada. Eu não sinto nem para comer.
Tipo, eu tomo café, ela fala, senta, Diana, senta pra você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tô sentar, eu não levanto, eu tô aqui bem. Aí eu vou comendo E você percebe que isso faz bem para você. A Diana é essa mulher. isso. Não era, mas estou me tornando cada vez mais, né? E quando você Depois que volta, retorna para casa, você ainda chega em casa, você consegue ainda ajeitar, fazer as coisas da casa, cuidar dos seus filhos, porque você tem dois filhos, né? tenho um de 16 e o Edu vai fazer 12. E aí o ânimo é o mesmo, consegue dar conta de tudo para no outro dia estar trabalhando novamente. Novamente. Eu ligada a 220, melhorou muito depois do emagrecimento, viu? E em relação à sua saúde, né? O que mudou em relação a isso? O que você achou ali? Vamos pensar primeiro na saúde física, em relação ao seu corpo. O que você acha que te fez bem? Não somente a perda de peso, que a perda de peso como consequência do seu posicionamento, né? Dos exercícios que você foi fazendo. O que você acha que mudou em relação a isso no físico, primeiro? Na minha fala, eu acho que mudou muito. No meu posicionamento agora. Eu consigo falar olhando, né? Antes eu olhava muito assim, eu andava muito baixa. Se falava qualquer coisa, eu chorava no banheiro escondido. Se reclamasse, tipo, algo. E assim que não somos perfeitas, né? Eu saía e me cobrava muito, tipo, uma coisinha de nada. Eu já falava, tá vendo? Eu não presto. Tá vendo? Eu não sirvo. Tá vendo? É por isso que ninguém nunca gostou de mim na infância. E sempre a infância, né? Sempre a infância. Sempre os traumas ali da infância, que Era infelizmente o eles gatilho. ficam, né? E que nós precisamos ser curados na fase adulta, né? Isso. A dependência emocional também eu associa muito. Eu queria muito agradar as pessoas. Eu achava que as pessoas iam gostar de mim ou iam ficar perto de mim se eu agradasse, se eu fizesse, se eu desse, entendeu? Agora Então, não. então a evolução, né? O resultado físico também ficou atrelado ao resultado emocional, que ao mesmo tempo em Muito. que você perdeu peso, você também foi conseguindo trabalhar o seu emocional, né? A forma de ver as pessoas, a forma de se enxergar. Primeiro você parou e olhou para si, olhou para você primeiro. Então foi primeiro em você para depois para o outro. Você conseguiu E, ter essa mudança. e ver também que não é sempre sobre mim. Às vezes a pessoa faz alguma coisa comigo e eu não entendia antes. Às vezes não está em mim, às vezes está nela, entendeu? Ou se eu consigo separar. Um exemplo, se eu mandasse uma mensagem para alguém e a pessoa não respondesse, eu já ficava assim, tá vendo? O que eu fiz para ela? Ela não gosta de mim. Será? Nossa, olha, ela desfez em mim, mas não sei. Agora não, eu penso assim, às vezes a pessoa está ocupada, às vezes não está, né? Então, seu Diante não. pensamento era sempre negativo em relação a você, né? O que você tinha feito para o outro, né? Para que ele não gostasse. Então, realmente caracteriza os traumas, né, e a sua dependência emocional, tudo que você sofreu na sua infância e que isso a gente carrega, né? E aí também, como nós falamos, teve a perda de peso, a saúde emocional e saúde física, mas e a autoestima. Então, quando você se olha no espelho hoje, que mulher você enxerga no espelho? Aí eu me elogio demais. O meu marido tiver dele, ele até vai falar, você está se achando demais. Aí eu falo, nossa, você é maravilhosa, você é guerreira, eu me elogio, porque assim, eu tinha todos os motivos para chorar. Eu choro, mas um pouquinho só. Antes eu chorava mais. Assim, igual ser mãe de autista não é fácil, ser mãe de adolescente também não é fácil, né? Ter que trabalhar como faxina, que é pesado, cada dia você tá numa casa, cada dia de um jeito, né? E a gente, igual eu vou de a pé, eu volto, é uma bem correria. E mesmo assim eu não dou como vencida, não. E além das suas atividades, que é de segunda a sábado você trabalha? Tem esse domingo. Domingo também, né? Você parece que vai na feira também, tem algo que você além
do seu trabalho na faxina, você tem outras atribuições. Você também é revendedora de semijoias. É Aí isso? eu ia vender na feira. Agora que eu dei uma pausa, né? Porque eu gosto de vender. Eu sempre fui assim. É que depois no alto do trabalho, eu parei um pouco, né? Mas eu desde os 12 anos eu trabalhei em feira, né? Então eu saí da feira para ir para o supermercado. O áudio não dá para A conexão escutar, deu aqui, mas Valquíria. deixa eu voltar. Tá me ouvindo? Melhorou. Voltou. Tá conseguindo me ouvir? A conexão aqui, a conexão caída. Então, você Sim, estava falando sobre a revenda das semijoias que você parou por um instante, mas você revendia na feira. sim, eu ia para feira. Porque eu tenho uma amiga que tem uma barraca, então ela sempre me convida para ir, né? Eu sou muito comunicativa. E eu sempre trabalhei em feira, desde os meus 12 anos, né? Então, por isso que eu acho que eu gosto dessa comunicação, né? Você é bastante comunicativa, né? Eu gosto também de me comunicar e nós ficamos horas, né, conversando, como eu disse, né? Parecia que nos conhecíamos há muito tempo, né? E eu Verdade. acho você bastante carismática, né? Você sempre foi assim ou foi também depois da perda de peso? Da perda de peso que eu me encontrei. Mudou muito, assim, nossa. Então foi uma transformação geral. As pessoas não me reconhecem, não As só pessoas pelo falam físico. isso para você? Falam da sua Fala, mudança? fala. Tem pessoas assim, muito tempo que não me viu. Esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa na rua. Oi, tudo bem? Você não tá me vendo? É você! E como que você se sente quando isso acontece? Muito feliz. Assim, aí que eu quero mais, né? Aí que eu quero evoluir mais como ser humano, como pessoa, sabe? Eu quero mudar a minha vida, mudar totalmente meu E pensamento, né? aí eu quero um outro momento trazer você para falar um pouco, né, toda a história ali do seu filho, né, que acho que é algo muito importante, acho não, com certeza o autismo é algo muito importante, que graças a Deus ele tem se voltado o olhar, né, o nosso país tem voltado o olhar para as crianças, né, as pessoas com autismo. Eu acho importante trazer a sua experiência também, mas eu gostaria que você falasse ali, né, brevemente, em relação ali ao seu filho. Né, como que você falou que teve essa recusa, né, fugindo mesmo, essa válvula de escape, então era a bebida, a alimentação, né? E agora, né? Como que você vê, depois que você buscou estar bem para que você pudesse ajudá-lo, para que você pudesse cuidar dele, orientar ele e olhar com outros olhos também, né? Porque tirar o olhar de tristeza, né? Como você falou lá até quando nós conversamos, como foi difícil para você. Então, como hoje você olha para ele, como que você encara o transtorno, o que você buscou? Então, eu olho assim com mais carinho, né? Acolhimento, porque é a mãe que tem que acolher mais, a mãe, o pai, porque senão a rua não vai acolher. E antes eu comecei a querer me perguntar e me culpar, onde que eu estava esse tempo todo, né?
Porque depois que eu comecei a me cuidar também, eu comecei a ver como ele precisava muito de mim, né? Sim. Então, cada dia mais eu procuro, né, entender mais sobre o aspecto autista, né? Porque é bastante informação, né? E a lidar. Não é fácil, vou falar porque a paciência tem que estar. Mas eu vou aprendendo a cada dia mais. E a relação entre eu e ele mudou muito, muito, muito. Quando você fala da relação que mudou, em que sentido que mudou a relação? As coisas que ele fazia antes, que é dele, eu achava muitas das vezes que ele estava me pirraçando. Igual eu tenho um toque sobre assim, eu bater o pé, né? E eu, na maioria das vezes, eu brigava com ele para ele parar. E eu não entendia que ele precisava desse momento, né? Então, querendo ou não, eu dificultava a vida dele também, entendeu? É uma coisa também que eu me perdoei. Me perdoei. Igual teve uma vez ele ligou para ele na van, ele tinha um lugar dele, ele foi e rasgou o assento do banco, né? A moça veio me falar, eu convenci ele na frente, eu fiz ele pedir desculpa pro amiguinho. Mal eu sabia que era, entendeu? Eles têm o seu lugar, eles têm, né? Sim, Isso eu faz não vou parte conseguir do mudar dele. transtorno, né? Isso, Isso né? tem coisas que eu vou conseguir mudar, mas tem coisas que eu entendi que não. É interessante quando a frase que você falou, eu dificultava a vida dele, né? E de Muito. forma inconsciente, sem saber, né, que estava fazendo, você estava fazendo ali o seu papel de mãe, com a correção, e é interessante também quando você fala, eu me perdoei, né? Porque Isso, é. viver com a culpa de algo que você não sabia, né? Você não tinha conhecimento, né, sobre Não. isso, né? Então, o seu comportamento no diagnóstico foi realmente fugir. E você arrumou uma válvula de escape para aquela situação, né? Depois, quando você parou, se posicionou, olha, eu tenho que encarar, essa é a minha vida, é a minha realidade, e eu vou mudar, vou ficar bem para que eu possa ajudar o meu filho, né? Os meus filhos, né? Porque não só ele, como o outro também, o maior que está na Foi. adolescência, né? Que é típico, mas Isso. tem, né? Tanto uma criança atípica quanto uma criança típica, elas têm as suas particularidades, né? E precisa de você, enquanto mãe, estar bem. Mas para isso, precisou a mulher, Diana, estar bem, né? Isso é que é Sim. importante, né? Para além realmente dos papéis sociais, como eu falei, né, o papel social da mãe, da esposa, né, da profissional, esse papel que você assumiu, né, era Sim. preciso que você, mulher, Diana, estivesse bem, né? Igual a médica, o dia, eu vou contar uma coisa muito rápida. E antes eu brigava muito com ele. E o autista, ele é muito direto, né? Então o filtro dele é muito. Aí ele deu uma resposta na médica dele, na primeira vez que nós foi, sobre que ela perguntou uma pergunta e ele deu tipo uma resposta bem firme. Eu pensei que ela ia ficar brava, ela começou a dar risada. Aí eu, na minha cabeça, ele foi mal educado, né? E ela deu risada, contou, e eu falei assim, mas por que ele falou assim? Aí ela falou pra mim, não, é deles isso, é não sei o quê. Aí veio uma coisa na minha cabeça, nossa, aquele dia eu briguei com ele, por causa que ele falou desse jeito, não sei o quê, entendeu? Entendi. E Diana, como que você aconselharia hoje as mulheres que estão de repente nessa situação, às vezes ali com uma válvula de escape de diferentes situações, né, independente da situação em que a mulher busca, às vezes ali ou na bebida, ou na alimentação, ou em outras situações, como você falou, olha, eu busquei na bebida e tudo bem, tem a pessoa que gosta, a mulher que gosta de beber, né, algo, mas de uma forma saudável, que não era o que estava acontecendo com você, né? Era diferente, não era saudável, né? Era um excesso, porque realmente você queria fugir daquela situação, né? Na alimentação também, e a ponto também de praticamente quase entrar numa depressão e querer atentar contra a sua vida, né? O que você aconselha às mulheres hoje? Né, para que elas possam aprender ali com a sua experiência. Qual conselho você traria para elas?
primeiro passo é se perdoar, né? Independente do que fez, do que, né? E perdoar também as pessoas lá atrás. Isso é muito importante, liberar o perdão. Quando eu comecei a liberar o perdão, aí começou toda a diferença. E perdoar. E perdoar as pessoas e não ficar sempre trazendo a tristeza lá de trás. As histórias que ficou lá atrás. Então, o que você diz, é possível prosseguir. É possível prosseguir, E né? Mesmo com as fazer outra dificuldades, história. né? Isso. E é interessante porque quando você fala isso, você não está romantizando, você não está dizendo assim, olha, vamos prosseguir, vamos deixar para lá. Não, você está entendendo, compreendendo que aquilo existiu. Existiu os E, seus traumas, as suas dificuldades, as suas tristezas, mas que a gente pode se posicionar enquanto mulher diante das diferentes situações, né? E prosseguir. Há um caminho. isso. E E fazer a sua história, né? Porque muitas das vezes a gente quer trazer coisas lá da infância para nossa casa agora, né? Que os nossos filhos não têm culpa. então é separar mesmo. O que eu vivi, ele não pode ser a minha história de hoje. Aquilo vivi naquelas condições que eu tinha, com a família que eu tinha, sobre eles, como você falou. Não é sobre você agora, né? Não é sobre a sua família, o seu esposo, os seus filhos, a sua profissão, a sua casa. Não é sobre a mulher Diana de hoje. Isso. Muito bom. Diana, teve um vídeo seu que eu assisti que você disse, você passa falando da. Ai, antes eu me importava, acho que era mais ou menos assim com as coisas, né? Hoje eu olho, né? E vejo. Então, hoje você percebe que tem coisas que eram insignificantes que você dava muita importância? Muito. Eu vinha do estresse lá de trás, eu explodia muito fácil. Aí agora que eu comecei a saber a lidar com o Edu, foi tudo assim. Eu tenho mais paciência, ou se você faz alguma coisa pra mim, eu vou pensar, nossa, ela tá num caminho legal. Ela tá bem, entendeu? Ou ser mais diferente. Ah, se você, eu fico falando, fulano falou de você, eu falo, mas o que importa, né? Antes eu ia dormir com raiva, eu ia dormir. Tá tudo bem. Ô, Diana, nós sabemos que, né, existe no país, no mundo, diferentes mulheres com diferentes profissões, né? E você sempre mostra, assim, carismática, sempre feliz com a sua profissão. Então, E isso é eu, assim, independente da profissão que nós mulheres escolhermos, é importante que a gente se sinta feliz naquilo que está e fazendo. Como que você se sente? Porque eu vejo que você mostra, você divulga, você orienta. Agora você posta alguns vídeos lavando box. Eu vi um último agora que você está orientando sobre um produto para calçada que você passou, falando que dava resultado. Você divulga, né, os resultados. Então você até falou que não sei se foi produto bom, experiência boa, deve ser compartilhado. Eu achei muito interessante porque às vezes as pessoas guardam para si, né, aquilo de bom que e aprende. E você falou dessa questão de compartilhar, né? Então, para dica você, boa é dica independente da profissão, compartilhada. não entendi. Dica boa é dica Isso, compartilhada. foi assim E mesmo. depois eu tava rindo com meu marido, eu falei, da onde eu entendi isso? Mas é uma frase muito boa. E eu gosto muito porque as suas falas são sempre coerentes, né? Então, é independente da profissão, seja a doutora, a médica, seja a professora, a faxineira, o importante é ser feliz naquela profissão, é se E reconhecer fazer enquanto com mulher amor. naquela profissão. E fazer com amor. É o que eu falo. Faça com amor, faça como se fosse para você, como se Deus estivesse vendo. É o que eu sempre falo. E eu amo limpar, amo. E como que as pessoas, as mulheres para quem você, né, faz a faxina e você cuida da casa, como elas reagem em relação aos seus vídeos? Elas dão risada, né? Tipo assim, eu falo que eu não tenho minhas patroas, eu tenho amigas, né? Porque cada casa que eu vou, a gente tem que fazer até umas falas que brincam. Diana, nós temos que fazer nossa terapia primeiro. A gente fica conversando muito. Há uns 40 minutos eu tenho que falar, meu Deus, tem que trabalhar. Porque, graças a Deus, hoje eu posso escolher para quem eu trabalho, né? Sim. Então eu já criei um nome, né? E olha que interessante. Então, pela excelência do seu trabalho, você pode hoje escolher
para quem você trabalha. E é interessante você falar que criou um nome, porque às vezes a gente pensa, né, a mulher ou mulheres que estão ouvindo, que vão assistir posteriormente, pensa assim, nossa, eu preciso ter uma alta profissão, uma profissão muito assim reconhecida na sociedade para que eu crie um nome. E na verdade não, né? A sua profissão, que é necessária, porque todas as profissões são necessárias, né? A sua profissão fez com que você construísse um nome e hoje você pode escolher aonde você Ó, quer trabalhar e até uma e remuneração melhor. sim, hoje eu tenho essa opção, mas eu não tive, viu? Eu engoli muito sapo, mas eu sabia que no começo não é fácil. Você se sente, nossa, tem que ser, eu trabalho com pessoas maravilhosas, que nem por um momento eu me sinto humilhada, rebaixada, nem um pouco. Me trata de igual para igual. Eu acho que é por isso que foi melhor ainda. Mas já teve caso de eu ir trabalhar e me sentir muito mal. Mas nem por isso eu fui Desvalorizar. embora. E eu ficava, porque eu precisava criar meu nome. Aí eu fui trocando, sabe? Aí apareceu. Né? Nossa, é excelente mesmo ouvir a sua fala ali, o seu relato, né? Trazer as experiências que você trouxe, né? Porque até o tema trazia perda de peso, saúde, e autoestima. Então, às vezes as pessoas não imaginam o que que viria por trás desse tema. E a Diana, né, para a gente já ir finalizando. A Diana, ela é vaidosa? O que que ela gosta? Ela gosta de escovar o cabelo, ela gosta de lavar bem o cabelo, ela gosta de brinco, ela gosta de batom, ela gosta de fazer as unhas. O que que a Diana, como que a Diana é? Tem vaidades? Toda mulher tem, né? Tem, não tô muito assim, mas eu gosto. Gosto de fazer a minha sobrancelha, eu acho que é o mais que eu. A minha sobrancelha. O cabelo eu não faço nada. É natural mesmo. Eu não gosto de mexer nele, sabe? Não faço nada. Mas a minha unha, a minha sobrancelha, eu sou mais simples com as roupas, né? Mas eu gosto de me arrumar agora. Amo comprar roupa agora. Nossa, eu fico horas na loja. Horas. E antes eu corria de loja. Muito bem, então, olha só o que que trouxe, né? Você iniciou, teve um ganho de peso devido a uma condição, né? O que aconteceu ali, a condição do seu filho, uma válvula de escape, como nós dissemos aqui. Você foi tentando fugir daquela situação, depois você se posicionou, perdeu peso e ao mesmo tempo, né? Durante esse processo, né? Você já foi percebendo isso, a sua saúde física, a sua saúde emocional foi melhorando, porque é um processo, né? Não é, como você disse, não Isso. é do dia para a noite. E aí Não. também chegou na autoestima. E aí você encontrou, né, realmente construiu essa Diana, essa mulher guerreira, batalhadora, né, que gosta de falar, que gosta de se posicionar, que é espontânea nos vídeos, né, que é realmente verdadeira, que é natural. Essa é a Diana. Então, são mulheres assim que esse espaço do Mulher Vez e Voz quer trazer. Mulheres que estão na sociedade que muitas vezes não são tão vistas, né? E eu acho interessante que você gosta de compartilhar também o alcance seu no Instagram, né? Você coloca lá, olha, já consegui. Né? Então, talvez um número, talvez pode não significar muito para outras pessoas que já têm bastante, Isso. né? Mas para É, você, ele é é significativo. muito. É muito. Eu fico muito feliz. Para mim é muito, assim, sabe? Aí eu fico tão feliz que eu quero compartilhar com as outras pessoas que torcem por mim, né? Que fica feliz. Muito bem. Diana, eu quero agradecer, né, mais uma vez por você ter aceitado o convite. Né? Gostei muito de conhecer desde o primeiro dia que nós conversamos. Eu acho que eu já tenho, nesse período, aprendido bastante com você, acompanho os seus vídeos, né, e tenho aprendido ali nas suas falas, com muita coerência, com muita propriedade, e sempre você traz uma frase que me faz refletir. Eu fico pensando depois naquela frase, como você disse lá da dica boa, dica compartilhada, né? Então, eu achei É um muito interessante. invento, Falei, né? nossa, e é verdade, né? Então, serve de lição e traz uma reflexão. Então, às vezes, nem não é necessário o grande discurso,
né, para que venha trazer uma reflexão, né? Uma frase ali que venha simples, mas que venha impactar. Sim. E eu fiquei tão feliz hoje, porque foi do nada. E a moça mandou uma mensagem para mim, me agradecendo, que ela estava muito feliz, que ela viu o vídeo, sabe assim? E eu fiquei feliz em poder ajudar, né? Eu não ganhei nada com isso. Só que eu queria, estava ali, eu queria fazer um vídeo, e do nada eu falei, eu vou fazer. Quando ela viu, ela ficou muito feliz. Ela falou, nossa, que lindo esse comentário, muito obrigado. E eu falei, até falei para meu marido, você tá vendo? É sobre isso, é ajudar o outro. Isso mesmo. Primeiro, né, em você, né, para Isso, depois, né, ajudar o para outro. o outro, né? Você precisava estar bem, né, para que pudesse alcançar outras pessoas e que elas pudessem e possam, né, olhar para a sua experiência e falar, olha, se ela conseguiu, eu também tenho que me posicionar e eu consigo, né? Então, minha gratidão por esse momento que para mim é muito rico, tem sido enriquecedor, né, tem contribuído muito. Eu vou levar as experiências, né, o que eu já conversei com você e agora também o que nós conversamos para muitas reflexões, né? E Freud fala assim que o falar cura. E você trouxe vários momentos ali que trouxe a fala, né, vai curando, vai tirando de dentro tudo aquilo que não é bom, aí vai nos trazendo para ser uma nova mulher, uma nova pessoa, ou resgatar uma identidade ou construir uma nova identidade, que no seu caso foi uma construção mesmo, uma reconstrução, né, de tudo aquilo que estava guardado. Você, essa Diana, estava lá dentro, né? Só que Eu ela nem precisava sabia, sair, né? Ela eu nem precisava ir para sabia, fora. Valquíria. É um prazer também falar com você, viu? Foi uma honra você ter me convidado, viu? Sim, e é o próximo convite, então, que eu farei, nós vamos organizar para que você traga a sua história, suas dificuldades também, que nós já conversamos sobre em relação ao seu filho, né, em relação às buscas que você tem feito incansavelmente. Teve vídeos ali que você mostrou, né, chorando, que você estava triste, né, porque mais uma vez você lutou, você buscou e não alcançou, né, o apoio ali, ajuda, né, segurança para o seu filho. Mas uma frase que você disse é não desistir. Então, naquele dia você não estava bem, mas você não iria desistir, né? Isso Então, é. nós vamos marcar esse momento para que você Tá, possa trazer toda essa experiência, tá? Minha gratidão. obrigada. Espero que esse vídeo ajude outras pessoas, né? Outras mulheres aí, para subir sua autoestima. E um conselho que eu dou: primeiro se ama, né? Olhe no espelho e se valorize e falo, eu me amo. É o que eu falo todos os dias cedo agora. Muito bem. Que Deus abençoe. Até Amém. mais. Até, obrigada. Até logo.